Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de cálculo diferencial e integral 1. E na aula de hoje vamos ver a definição de derivada. Nós vamos trabalhar tanto a definição matemática, a definição formal de derivada, quanto a interpretação geométrica dessa definição. Na verdade, para adiantar aqui, é muito mais fácil nós entendermos a partir da interpretação geométrica do que a definição formal propriamente dita. Tudo bem? Mas é importante que nós tenhamos aqui em mente, tá, esses significados. E caso você não entenda, eu sugiro que você busque novamente toda essa parte simbólica, tá bom, da matemática básica, para que você não se perca aqui na definição. E o mais importante é que você, de fato, saia dessa aula aqui já sabendo direitinho o que é uma derivada, qual o seu significado, ok? Na próxima aula, ou nas próximas aulas, nós vamos ver as notações que são usuais, no caso da derivada, algumas aplicações e também as regras de derivação, tá? Então, nem sempre a gente vai usar essa definição para efetuar o cálculo das derivadas, certo? Então, vamos lá. A definição matemática diz o seguinte: seja I o intervalo aberto não vazio e seja f de I em R com y igual a f de x, uma função de I em R, disse que a função f de x é derivável no ponto A pertencente ao intervalo I se existir o seguinte limite. Então, observa que aqui já está sendo atribuído, tá bom, um novo nome para essa função, tá? Aqui eu já não tenho a função f, aqui eu tenho uma função f' de A. Então, essa função f vai ser derivável, ou seja, vai ser possível determinar a derivada dessa função f se esse limite existir, tá bom? Ou seja, em um determinado ponto desse intervalo, que é o domínio da função, se nesse ponto que eu quero, que eu tenho interesse em estudar, existir esse limite com x tendendo a A, tá? Observa que se x tende a A, eu tenho aqui no denominador, né, uma aproximação de zero, certo? X menos A, como x está tendendo a A, então aqui no denominador nós temos uma aproximação para zero. Ou seja, não é possível fazer essa divisão caso o interesse fosse apenas efetuar a divisão aqui dessa fração. Mas como aqui é o cálculo de um limite, é possível, né? Talvez seja possível determinar esse limite. E se ele for possível, tá? Caso esse limite for possível, o número real f' de A é chamado de derivada da função f no ponto A. Então, aqui, obviamente, substituindo um determinado ponto e calculando esse limite na função, observa que f' de A, quando aplica a função f, quando aplica, na verdade, a função f' em A, nós vamos obter um número real. Tá? Então, portanto, esse número real é chamado de derivada da função f no ponto A. Então, é importante a gente entender aqui que para cada ponto cada ponto pertencente ao intervalo I, tá? Todas as vezes que eu for calcular a derivada nesse ponto, eu tenho sempre que observar se esse limite existe, tá bom? Lá na frente, quando nós já estivermos trabalhando as regras de derivação, vai ficar tudo mais fácil, porque a gente não vai precisar olhar para esse limite aqui o tempo todo, tudo bem? As regras, as próprias regras e propriedades já vão definir o que nós temos que fazer, tudo bem? Nesse caso, vamos então para a interpretação aqui geométrica do que nós acabamos de ver, tá bom? Então, prestem bastante atenção. Qualquer dúvida, vocês podem voltar, tá? E rever até que você tenha o completo entendimento. Então, imagina que eu tenho uma curva qualquer, tá? Aqui eu coloquei uma função f de x igual a x ao quadrado, só para gerar uma curva, mas, a priori, eu posso ter qualquer função, tá? Para fazer esse tipo de estudo. Então, aqui é só para representar uma curva qualquer, tudo bem? Então, essa curva é uma parábola, no caso, né?
de uma função f, tá? Então, eu estou chamando essa função de f. Poderia ser qualquer curva, tá bom? Para fazer essa análise. Imagina agora a seguinte situação. Nessa curva, eu vou marcar 2 pontos, tá? Um ponto A e um ponto B. Então, nesse ponto A e nesse ponto B, é possível nós gerarmos uma reta, tá bom? Que passa pelo ponto A e pelo ponto B. Então, tem um teorema da matemática que diz que por 2 pontos passa uma única reta. Então, se tem 2 pontos, só existe uma possibilidade para uma reta, que é essa reta aqui que foi chamada de G, certo? Então, aqui, essa reta em relação à curva F, ela tem um nome. Como ela corta em 2 pontos distintos, essa reta é chamada de reta secante, tá? Então, se essa reta ela é secante, é possível, a partir desses pontos que pertencem tanto à reta F, à curva F, quanto à reta G, tá? Esses pontos A e B, é possível que nós consigamos determinar aqui o coeficiente angular dessa reta, tudo bem? Então, lá da matemática básica, a gente sabe como que faz para calcular o coeficiente angular, não é isso? Se eu soubesse aqui o ângulo dessa reta, eu poderia calcular esse coeficiente angular simplesmente fazendo a tangente desse ângulo, ok? O ângulo que a reta faz com o eixo x. Então, bastaria a gente fazer aqui a tangente desse ângulo, que nós conseguiríamos, então, aí determinar o coeficiente angular dessa reta, tudo bem? Mas imagina que a gente vai fazer da seguinte forma: vou calcular o coeficiente angular dessa reta utilizando o teorema de Pitágoras, tá? Que é a forma usual a partir de 2 pontos. Então, o que nós vamos fazer aqui? Eu vou marcar as coordenadas x do ponto A e do ponto B e as coordenadas y do ponto A e do ponto B, ok? Então, aqui eu tenho a coordenada x de A, aqui eu tenho a coordenada x de B. Eu chamei x apenas, tá? E aqui eu chamei de x2 a coordenada x de B. E as coordenadas y de A e B, tá? Eu vou chamar aqui de y1 para a coordenada de A e y2 para a coordenada de B. Vamos também já marcar aqui as distâncias, tá? De x a x2, tá? Estou colocando aqui, ó, dx2, x1. Na verdade, seria dx2x, né? Não é x1. E também vou marcar aqui a distância de y, a distância de y2 e y1, tá? Então, está aqui, ó, essa distância, certo? Eu vou projetar agora as distâncias no eixo x e as distâncias no eixo y para fechar aqui o triângulo retângulo. Então, olha como é que vai ficar. Tá? Então, está aqui. É a mesma distância, tá? De x a x2. E aqui a mesma distância em y, que no caso de y2 a y1, ou de y1 a y2, certo? Então, aqui nós temos agora um triângulo retângulo, né? Esse triângulo retângulo que foi obtido aí, tá? Observa que se eu movimentar o ponto A aqui, por exemplo, né, eu sempre vou obter um triângulo retângulo, certo? E qual o nosso interesse aqui? É calcular o coeficiente angular dessa reta. Então, como o coeficiente angular é dado pela tangente, tá? Pela tangente da reta em relação ao eixo x aqui, então o que nós vamos fazer? O que é tangente? É o cateto. Observa que essa projeção do ângulo vai ser colocada aqui. É o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, não é isso? Então, nós poderíamos aqui determinar a tangente fazendo a diferença em y dividido pela diferença em x, ok? Então, a gente teria o seguinte, Pronto, o coeficiente angular dessa reta, tá? Seria dado por a diferença em y, que é quem? y2 menos y1, tá? Que é essa projeção aqui, dividido pela diferença em x, que é x2 menos x, ok? Observa o seguinte, que esse segmento H é justamente a distância x2 a x. Então, nós poderíamos até
colocar da seguinte forma, tá? y2 menos y1 dividido por h. Isso aqui também seria o coeficiente angular dessa reta que é secante à curva f, ok? Então, nesse caso, nós já sabemos o coeficiente angular dessa reta, tudo bem? É dado por isso. É a diferença em y dividido pela diferença em x. Agora, imagina a seguinte situação. Eu quero calcular o coeficiente angular da reta que não seja secante, tá? Ó, vou movimentar aqui o ponto A. Observa que enquanto eu tenho aqui nessa curva dois pontos, tá, comuns a curva F e a reta G, enquanto nós tivermos dois pontos, a reta G vai ser secante à curva F, ok? Enquanto nós tivermos dois pontos, ela é secante. No entanto, no momento em que eu tenho coincidido aqui o ponto A e o ponto B, tá? Observa que a reta deixa de ser secante e passa a ser tangente, tá? Quando que isso vai acontecer? Quando que os pontos A e B vão coincidir para que nós tenhamos ali a reta tangente, tá? Observa, é quando H, tá? Quando o x for se aproximando aqui, ó, né? Quando o x for se aproximando de x2, o que acontece quando o x se aproxima de x2? O Hzinho aqui, ó, esse carinha aqui vai sendo cada vez menor, certo? E no momento em que x2 coincide com x, ou x coincide com x2, observa que o h desaparece, ou seja, h passa a ser igual a zero. Tudo bem? Então, como que nós poderíamos determinar o coeficiente angular da reta tangente, ou seja, o h aqui seria zero, né? Da reta tangente nesse ponto B, nessa curva F, tudo bem? Observa aqui eu estou dividindo por h para determinar esse coeficiente, né? Como eu estou dividindo por h, no momento em que os dois coincidem, o h passa a ser quanto? Zero. Eu não poderia efetuar essa divisão, portanto, utilizando esses simples cálculos aqui, não seria possível nós determinarmos o coeficiente angular da reta que é tangente à curva F, ok? Não dá para determinar porque o h é igual a zero, tudo bem? Então, o que nós vamos fazer? Ao invés de calcular usando essa fórmula, nós vamos utilizar a seguinte expressão. Tá, observa que agora eu estou mudando aqui, porque não é mais o coeficiente angular da reta secante, agora eu quero o coeficiente angular, por isso estou chamando de m', da reta que é tangente, ou seja, é só um ponto. Se é só um ponto, a distância aqui seria zero, então o h seria zero, né? Só que não é exatamente isso. Na verdade, é muito próximo, ou seja, eu estou aplicando o limite desse h tendendo a zero, ou seja, x está tendendo a x2, então h está tendendo a zero. Então, dessa forma, aplicando o limite, tá, de h tendendo a zero, é possível, então, determinar o coeficiente angular da reta tangente à curva F no ponto B. Espero que até aqui vocês tenham entendido, mas olha só para colocar o nome ali, aqui nós temos o coeficiente angular da reta secante, tá? Esse aqui é o coeficiente angular da reta secante, que passa pelos pontos A e B, tudo bem? E aqui eu tenho o coeficiente angular da reta tangente no ponto B, tá? Que eu apliquei o limite com h tendendo a zero, ou seja, essa distância aqui vai se aproximar de zero, portanto, essa reta deixa de ser secante e passa a ser tangente. Então, aqui eu tenho o coeficiente da reta tangente no ponto B. Bem, então são conceitos bem simples de entender, tá bom? E essa é a base de todo o cálculo. Por incrível que pareça, todo o desenvolvimento de cálculo diferencial,
tá? Depende dessa definição. Então, por isso que é muito importante que você entenda o que foi colocado até aqui. Muito bem. Observa que eu tenho outras situações também, tá? Deixa eu colocar aqui as observações. Olha, observa que x2, eu vou voltar um pouco o ponto aqui. Observa que o x2 é quem? O x2 é igual ao x mais o h. Então, o x está bem aqui. Se você somar o h, né, a gente chega em x2. Então, eu posso dizer que x2 é igual a x mais h. Então, está aqui. Eu posso dizer também que o y2, que é esse ponto bem aqui, é o valor da função g, tá? No ponto x2, tá? Então, eu teria que, na verdade, y2 seria igual a f de x2, né? Que é justamente a coordenada x no ponto B. Porém, como a gente já viu que x2 é x mais h, então, observa que observa que o y2 pode ser dado também por quem? Por f de x mais h, que é o x2, tá? Então, o y2, esse valor bem aqui, pode ser dado por quem? Por f de x mais h, que é o x2, tudo bem? Então, nós vamos utilizar esse valor. No lugar de y2, aqui nessa minha expressão, tá? No lugar de y2, eu vou colocar f de x mais h. E quem é y1? y1 é esse carinha bem aqui, que é correspondente ao valor da função no ponto x, tá? Então, y1 nada mais é que o f de x. Então, aqui eu tenho y1 igual a f de x, certo? Então, aplicando essas observações na fórmula que a gente acabou de encontrar para o coeficiente angular da tangente, eu tenho, então, que f' de x, observa agora que eu mudei, tá, essa nomenclatura. Deixa eu só ajustar aqui, porque geralmente esse apóstrofozinho vem aqui depois do f, então só para melhorar. Pronto. F' de x é igual a quem? O limite de, olha só estou mudando. No lugar de m', eu estou colocando f'. No lugar de y2, eu estou colocando f de x mais h, que é o que a gente observou aqui. No lugar de y1, eu estou colocando f de x. E o h permanece o h. Então, observa que mudou a cara aqui da minha função, da minha derivada. Ou, desculpa, do meu coeficiente angular, tá? E pronto, gente. Essa aqui é a definição de derivada, tá bom? Então, aquela primeira definição lá matemática que nós vimos no início, tá? Simplesmente significa isso, tá? O que é uma derivada de uma curva em um determinado ponto? É simplesmente o coeficiente angular da reta tangente a essa curva exatamente nesse ponto, tá? Então, repetindo, qual o significado geométrico de uma derivada? Da derivada de uma função f em um determinado ponto é o coeficiente angular da reta que é tangente a essa curva nesse ponto, tá? Então, quando eu aproximo aqui, ou seja, eu tenho aqui um único ponto, tá? Essa reta passa a ser tangente e o coeficiente angular dessa reta corresponde à derivada da função, tá? Nesse ponto. Então, observa que o i, lá no início, né, poderia ser qualquer valor aqui real, porque essa função aqui tem o domínio nos reais, tá? Mas é qualquer ponto do domínio da função, ok? Poderia ser determinada, então, a derivada da função nesse ponto, ok? Então, espero que vocês tenham entendido. E, para a gente não ficar aqui só na teoria, né? Vamos lá para alguns exemplos, ok? Um detalhe. Aqui eu estou generalizando, né? Colocando f de x para qualquer valor de x, tá? Mas lembrando que essa definição, a priori, é para um valor real, tá? É para um valor real do intervalo. Então,
o Azinho aqui seria qualquer número pertencente ou qualquer valor pertencente ao domínio da função, certo? Então, aqui eu tenho alguns exemplos para a gente trabalhar. Determinar a equação da reta tangente às seguintes curvas nos pontos indicados. Olha só, a questão está pedindo para determinar a equação da reta tangente às curvas nos seguintes pontos indicados.